Fala, crentes em Jesus. Que alegria ter você aqui com a gente. Eu estou muito animado para uma semana de bênção, de prosperidade e paz. Estamos aqui na série chamada Verdade de Deus e para esse vídeo, como creio que farei todos esses vídeos da série, farei a seguinte pergunta a Deus sempre, fiz de novo. Que verdade Deus quer nos revelar hoje? E pronto, me veio a história, um texto, a Bíblia que eu adoro. Logo o meu trabalho de minha sócia, sabe? O trabalho que a gente tem, as parcerias, quando atendemos pessoas todos os dias, sabe o que é? O esgotamento emocional. Que desde que mundo é mundo, a humanidade passa por isso. Tem gente querendo algum tempo para conversar, sabe? Bem. E antigamente, não tanto, claro, tinha gente que ia para as filas dos bancos para bater um papo, conversar. Depois veio as lotéricas só para bater aquele papo. E eu afirmo e reafirmo. À luz da psicologia, bater papo, encontrar amigos e amigas faz um bem enorme à tua saúde emocional, à minha saúde emocional, mas um bem enorme. Mas também temos aquelas pessoas que não desejam ver ninguém. Como eu recebo isso nos consultórios? Elas ficam com vontade de se esconder, ficar bem escondidinha. Quero ficar escondidinha para que ninguém me incomode. Muitas vezes é um artifício contrário, para que a pessoa vá lá, insista, ou, sabe, como a gente fala mimado, que mime, sabe como é? E eu pergunto a você, e você já teve vontade de sumir? É só um mimo que você pretende? Elias, um profeta poderoso, ele teve vontade de sumir. A Bíblia vai falar isso. Por isso, aqui eu vou pedir que você abra e deixe aí no livro, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Deixa aberto aí, tá bom? Vamos ver quando o homem de Deus já chegou ao seu limite emocional e nós vamos conseguir ver isso aqui. Mas antes, não vou nem mais pedir para que, se você não tiver inscrita, se inscreve, dá o like, comenta, porque isso eu peço direto, mas eu vou pedir para que você compartilhe. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue muito mais longe, que seja uma missão, porque aqui é a missão de levar o evangelho a toda criatura, a toda nação. Então, compartilha com quem precisa assistir esse vídeo, falar sobre emoções, esgotamento emocional. Aqui também é importante frisar, gente, importante que eu não peço nada, o que chegar aí nenhum real, nada. Mas se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho como escritor, o meu mais novo livro, Escolhas Mudam Destinos, ele está aqui e chegou uma nova remessa para que eu distribua no Rio de Janeiro. Ele fala, gente, todas as áreas que o ser humano precisa sempre de duas coisas: equilíbrio e mudança. Quem aí não precisa melhorar nos relacionamentos com o marido, com os filhos, com a esposa, com as pessoas de um modo geral? Quem aí não precisa melhorar nas finanças, no controle, na gestão? E quem aí não precisa melhorar sua saúde física, sua saúde espiritual? Nesse livro aqui, Escolhas Mudam Destinos, eu falo capítulo a capítulo como a Bíblia traz essas mudanças e o que você deve fazer. Então, escolhas mudam destinos. E eu espero que na compra do livro você tenha melhores escolhas, tá bom? Então, esse é o livro. Bora para a palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler. Vamos ler porque é uma história que no 18 ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal, com um milagre que eu chamo de espetacular, mas no capítulo seguinte que a gente vai ver aqui, ele foge com medo de Jezabel. Vamos ver toda essa história, mas já leia aí o versículo 4, que diz assim: E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé
de Giesta sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, dizendo: Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Gente, aqui estamos diante de um esgotamento emocional. Mesmo com vitórias externas, isso não evita uma derrota interna. Lembre-se disso, tá bom? Mas o que eu trouxe aqui, a crise de Elias, né? Lições do esgotamento. Ele foge para um lugar deserto, um lugar de solidão. 2, ele ora pedindo a morte, ou seja, ali ele está desesperado. 3, ele dorme debaixo de uma árvore, ou seja, tem um esgotamento tão grande, esgotamento físico e emocional que ele dorme. E quantas vezes a gente também deita e só quer que tudo acabe, que tudo suma de uma vez? Quantas vezes a gente não quer isso? Então vamos ler os versos 3 a 5 juntos? Por favor, vamos ler de 3 a 5. No 3 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou e dormiu. Então, quero dividir aqui esse drama emocional de Elias em 3 diferentes etapas. Elias, quando ele foge para o deserto, aqui está claro a solidão das relações. Elias temeu muito, temeu pela sua vida. E o que a gente pode buscar? O que está por trás disso? Elias sente que ele está sozinho na fé, sem apoio de ninguém. Porque lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis 18, diz, ele enfrentou uma multidão. Agora ele sente que não tem ninguém. E você de fora vai perguntar, como isso? Como? Gente, aplicação emocional e relacional. Quantos hoje estão cercados de pessoas, mas emocionalmente isolados? Será que não é o teu caso? A dor do abandono, da incompreensão, da falta de aliança verdadeira. Elias acreditava estar sozinho. Isso é tanto verdade que no versículo 18 ele diz assim, acompanha comigo. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias, no certo momento, acompanha comigo, ele diz, fiquei só. Ele se sente sozinho, ele acredita naquilo. Ele disse, mas Deus vem aqui e revela, há 7.000 que não se dobraram. E trazendo à luz da psicologia, você sabia que 85% dos seus pensamentos, da sua ansiedade, da sua crise mais aterrorizante jamais acontecerão, jamais. E eu trago uma verdade de Deus. Nem sempre a solidão é real. Às vezes, gente, é apenas um grito não ouvido. Deus ouve e Ele sempre tem remanescentes para te lembrar que você não está só. Espero que eu esteja sendo um desses, um usado pelo Espírito Santo para levar a mensagem a você. No próximo versículo 4, Elias pede a morte, ou seja, começa o desespero interno dele. Já temos um desespero interno aqui. Mas o que está acontecendo? Elias está em colapso emocional e até existencial. Ele não quer morrer por ódio da vida, mas por exaustão dela, por chateação, por tudo que a vida está, na visão dele, trazendo essa exaustão. E você, que está exausto da sua vida, essa vida assim, assado, as murmurações não param de ocorrer na sua vida, na sua mente. Há momentos, gente, em que a alma entra em colapso, mas é silencioso. Gente que não quer morrer, mas também não quer viver do jeito que está. E ela acaba não vendo saída, não vê o caminho. E se você é uma dessas, isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu atendo pessoas comuns que em cargos de grande poder, grande cadeira, líderes,
manifestam isso. São pais, são mães e agora muitos jovens têm manifestado isso. Muitos jovens pressionados ou se sentem pressionados e não sentem uma possibilidade de ter uma saída. Carregam muito, mas são ouvidos por poucos. Se você é papai e mamãe, fique atento. Tem um jovem em casa, ouça mais, ouça. E uma verdade de Deus, Deus não responde à oração da morte de Elias com julgamento. Olha aqui, que maravilhoso é a palavra. Ele é pai. Ele responde com cuidado, com alimento, com descanso, porque Deus entende a tua exaustão, a sua, a minha, de Elias. E se você está passando por isso, Deus quer ver você na palavra, meditando de noite, joelhinho no chão, jejum, se puder fazer, seu médico liberou, está tudo certo. E ele ouve as tuas orações. E depois disso tudo, o que acontece com Elias, gente? Que pode ser você. O que acontece? Elias dorme debaixo de uma árvore. Algumas versões diz debaixo de um zimbro. Isso, gente, está aí no versículo 5. E aqui chegamos a um esgotamento total, completo. O que esse sono representa para nós da psique humana, da inteligência emocional? É um corpo que desliga porque a alma grita por socorro. Elias não tem mais forças físicas, espirituais, emocionais. Ele está esgotado, ele está vazio, ele está quebrado por dentro, ele está se sentindo assim. E Deus te trouxe aqui para um lugar certo, ao vídeo certo. Deus tem planos para a tua vida. Se você está nesse modo Elias, Deus tem planos, não de mal, e sim planos de fazer prosperar a tua vida em todas as áreas, como está lá em Jeremias 29. Então reconheça o que os médicos te trazem todos os dias, o que os psicólogos estão trazendo, se você se cuida direitinho, se você consegue acesso, porque isso pode ser o que eu trago agora para uma das minhas áreas, a luz da psicologia, a psicologia. Isso pode ser um burnout. Não é só do corpo, mas da alma também, sabe como é? É quando a pessoa continua funcionando para os outros, sorrindo, ajudando, cumprindo, servindo, mas por dentro tá parando, tá destruída, tá destruído. É, gente boa. Muitas vezes somos gente boa, generosos, generosas. Cuidamos de todo mundo, menos da gente. Recebo todos os dias isso. É viver no limite da saúde mental, da fé e da esperança. E aqui vou te trazer uma verdade de Deus, claro, que trazendo um resumo para a nossa psique. E eu leio assim e peço perdão se alguém se sentir ofendido, mas depois, por favor, leia exatamente como estão os versículos 5 a 7, 6 e 7 ali, tá? Porque a Bíblia é inerrante, é imutável, sabemos disso. Como um seminarista em formação, eu não posso orientar você a não ler na Bíblia aqui, mas eu trago assim os versículos 6 e 7. Deus vê você, Deus ouve o silêncio do teu cansaço. E ele não chega com cobrança, com gritaria, não. Ele chega com todo zelo e cuidado. Ao invés de exigir, ele envia um anjo na tua vida. Ele envia um anjo para Elias. Ele envia um anjo para mim. Com pão, com água e com descanso. Antes de dar uma missão, Deus oferece cura. Deus respeita teus limites. Até quando você já até ultrapassou eles. E quantas missões recebi tendo que passar por um deserto terrível, terrível, para entender que primeiro Deus avisa, Deus oferece a cura e depois você sai em missão. É o caso desse canal aqui, É o caso da minha entrada na terceira faculdade, a terceira graduação. Dessa vez, a de teologia. Olha só eu fazendo teologia. Como eu relutei.
Como eu falei durante quase 6 meses com a voz que insistia em falar comigo claramente. E eu fingia que não era a voz de Deus. Eu pensava, 4 anos dentro da faculdade de novo. Hoje, sendo um professor universitário em 2 universidades, com graduação, com pós, com mestrado. Mas Deus te quebra, Deus quebranta. Deus foi me moldando, me curando, me trazendo direitinho onde Ele queria que eu estivesse. E você? Quem é o Elias dentro de você? O que Elias representa? Ser humano, todo ser humano, se isola de alguma maneira, em algum tempo, já não vê sentido no que faz, isso já é um desespero. Está de alguma maneira manifestando, dando sinais, pedindo ajuda, bandeira branca desesperada. E também tem aquela pessoa que parou porque não tinha mais força alguma, esgotamento total. Mas Deus e a sua palavra aparecem em todos esses estágios. Ele não grita, ele não acusa, ele chega com comida, descanso, brisa suave, direção clara. Se você está fugindo, está se sentindo exausto, não vê Deus falar, está um silêncio total, Deus está vindo ao teu encontro. Não com cobrança, mas com cuidado. Talvez você seja o Elias hoje, mas eu posso te dizer, quando Deus entra na nossa história, a história é outra. Como Deus não brigou com Elias, ele cuidou. Enviou um anjo com comida e água 2 vezes. Verso 5 e 8, depois volta para a palavra. Antes de falar, Deus alimenta. Deus permite o descanso. Elias dorme, come, dorme de novo. Descanso não é a falta de fé, é a parte da tua cura. Deus fala com Elias de forma suave. Nunca em terremoto, em fogo, como muitos aí gritam, fogo. Não. Numa brisa suave. Deus dá uma nova missão muitas vezes. Após o descanso e o cuidado, Deus levanta Elias de novo e o envia com um propósito renovado, como fez comigo. Já passei por isso. Mesmo quando você quer desistir, Deus não vai desistir de você. Tá cansado? Tá cansada? Ok, respeito total. Deus sabe disso e Ele quer cuidar de você. Com descanso, com alimento físico e espiritual, com presença suave e com nova direção, novo propósito. Gente, eu vou orar por vocês. Eu vou orar para, como Elias, muitos de nós estamos cansados, fugindo, querendo parar. E hoje, essa palavra falou a mim e espero ter falado ao teu coração, porque aprendemos que o Senhor nos encontra no deserto, alimenta, conforta e fala com ternura. E Ele renova todos os dias aqueles que estão cansados. Em nome de Jesus, que assim seja feito, que assim aconteça. Se você está no deserto como Elias, escreve aí nos comentários para mim. Deus me encontrou no meu cansaço. Como foi comigo? Então escreve nos comentários. Deus me encontrou no meu cansaço. Compartilhe agora com alguém que parece forte, mas pode estar esgotado por dentro. E se puderem, por favor, não esquece, meu livro Escolhas Mudam Destinos está à venda nas melhores livrarias do país. E se você é do Rio de Janeiro, eu mesmo faço chegar em sua casa. Então, R$ 49,90, preço Brasil inteiro. Então, não deixe de adquirir, de me ajudar e quem sabe encontrar o Espírito Santo nessa leitura. O Espírito Santo falando ao teu coração. Meu desejo hoje é que você tenha paz e vitórias e prospere numa semana de paz. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.